Bom, pessoal, esse exercício 6 aqui, né, é um exercício teórico da VUNESP. Vamos entender aqui qual que é um funcionamento do termômetro, né? Então, quando uma enfermeira coloca um termômetro clínico de mercúrio sobre a língua de um paciente, por exemplo, ela sempre aguarda algum tempo antes de fazer sua leitura. Esse intervalo de tempo é necessário. Por que que é necessário, né? Então, a gente vai ter o quê? A gente vai ter aqui o nosso paciente, né, e a enfermeira vai ver qual que é a temperatura. Para isso ela vai utilizar aqui um termômetro, né? Vamos ver, termômetro ridiculamente desenhado, né? Mas o termômetro basicamente ele tem as escalas dele aqui que vai te dar a sua temperatura, e aqui ele tem uma pontinha, né? E aqui dentro ele vai ter um líquido, por exemplo, o mercúrio nesse caso, ele pode ter um álcool com corante também. E qual que é o princípio de funcionamento aqui, né? A hora que você coloca esse termômetro na pessoa, seja no sovaco, seja aqui ela colocou na língua, né? O que acontece? Esse termômetro ele vai ter que entrar em equilíbrio térmico com o nosso corpo para que a temperatura que tiver em contato com o nosso corpo ela seja a mesma temperatura que vai estar em contato aqui com o termômetro, né? Então, essa parte aqui do termômetro ela vai entrar em equilíbrio térmico com o nosso corpo, de forma que a temperatura vai ser a mesma, e aí, com base nessa variação de temperatura aqui, esse líquido ele vai alterar a propriedade física, no caso aqui ele vai aumentar o volume, e aonde ele parar, ele vai corresponder aqui, por exemplo, sei lá, 37 graus Celsius, dependendo com a temperatura percebida aqui e com a variação do volume desse líquido aqui dentro, ele vai acabar dando as medições de temperatura. Então, é assim que o termômetro funciona. Qual que é o ponto importante? Você tem que ficar um certo tempo realmente com o termômetro ali em contato para que ele entre em equilíbrio e a temperatura que vai estar correspondendo a essa parte aqui do termômetro é a mesma temperatura do seu corpo. E aí sim o termômetro faz a medição correta. Se você ficar pouco tempo com o termômetro ali, a temperatura não vai ser a mesma. Por quê? Porque o equilíbrio térmico não vai ter sido atingido, então a temperatura do seu corpo não vai ser essa mesma temperatura aqui, e o termômetro vai fazer a leitura errada. Então, quando você fica com o termômetro com tempo suficiente ali, a ponto dessa pontinha aqui do termômetro ter a mesma temperatura que o seu corpo, ou seja, entrar em equilíbrio térmico, aí sim a temperatura correspondente aqui em cima vai ser a temperatura do seu corpo de fato. Então, bom, depois dessa explicação, a gente percebe que a resposta correta é a nossa alternativa A, tá bom? Porque que esse intervalo de tempo é necessário para que o termômetro entre em equilíbrio térmico com o corpo do paciente. E tá aqui a explicação que a gente acabou de fazer. Não tem a ver com coeficiente de dilatação, calor específico também não, o mercúrio passar pelo estrangulamento, não é esse o conceito, né? O mercúrio é mais pesado também, não é esse o conceito por trás do funcionamento de um termômetro. Realmente esse tempo é necessário para que o equilíbrio térmico seja atingido.